Convido para abrir a cerimônia o presidente executivo da Abrazel, Paulo Somuti. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Tá saindo? Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria cumprimentar aqui com uma maneira muito especial nosso presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, e depois quero contar umas histórias. Aqui é conversa de dono de botequim, viu, presidente? Eu quero fazer algumas inconfidências, ministro Marcelo, que até hoje ainda não tive coragem de fazer de público, mas eu acho que chegou a hora de fazer alguns reconhecimentos muito importantes. Eu queria saudar o vice-governador Paco Brito, né? Obrigado, governador, pela presença aqui conosco. O ministro Marcelo Álvaro Antônio, que é meu conterrâneo de terra, mas queria saudar o Paulo Nonaca, presidente do Conselho de Administração, e a minha líder, Rosane. Eu deixei, por último, de propósito aqui, que eu não sou bom de cerimonial, viu, presidente, mas um amigo muito especial, que é o ministro Rogério Marinho. E o ministro tem uma importância para o país e para o setor de bares, restaurantes, comércio, serviço, que eu não poderia deixar de reconhecê-la à frente do presidente. Desde a época, ministro Marcelo, que ele assumiu a liderança da Frente Comércio e Serviço, o ministro Rogério Marinho foi um diferencial de representação para o setor, para os interesses do setor. Eu diria que poucos hoje conhecem tanto a dura realidade do empreender no Brasil, no comércio e serviço. E o ministro é um amigo. E mais do que um amigo, ele foi a ponte que a gente precisava
para uma reunião que foi muito importante, eu diria extremamente importante para o nosso setor, mas para o país como um todo. Num sábado, dia 14 de março, eu tinha acabado de ter uma reunião na quinta-feira com o presidente da Ambev, que me trouxe o quadro mundial de o que estava acontecendo em todo o país, em todo o planeta. Terra arrasada no nosso setor. Eu liguei para o ministro Marinho, na época secretário especial do Trabalho, e dei esse quadro para ele e falei assim, temos que levar isso ao conhecimento do presidente Bolsonaro. Sábado, eu assim, mas tem que ser rápido, porque a situação é de colapso. Aí ele ligou para o presidente, segunda-feira, ministro Marcelo, segunda-feira, 14h30, eu chego lá na sala do presidente, vim, e presidente, aquele dia o senhor me impressionou de uma maneira muito especial, porque era uma coisa que ninguém vislumbrava no Brasil ainda. Não havia um decreto de fechamento de comércio. Havia recém sido declarada a pandemia e eu cheguei lá sozinho, lá com o ministro, com o presidente, e falei assim, presidente, a situação é essa. E eu, sinceramente, não imaginava que pudesse impactar da maneira que impactou, porque eu cheguei com referências de fora, vendendo um caos, um possível caos, e disse ao presidente que o nosso setor está em todos os municípios brasileiros, são 1 milhão de pequenos estabelecimentos, 6 milhões de empregos à época, e eu falei, presidente, nós vamos colapsar, nós vamos perder no nosso setor 3 milhões de empregos, nós vamos ter um caos social, nós vamos ter desordem, nós temos condições de ter povo na rua passando fome, tracei um quadro dramático, e eu achei que eu ia só ver o presidente falando, olhou, ele virou para mim e falou assim, vamos lá falar com o Guedes, vamos pegar o carro. Eu, como é que é? Ele ligou para o ministro Guedes, falou assim, ministro, Guedes, pode vir aqui? Não, estamos em reunião, estava todo o secretariado, o Carlos Acosta estava presente lá na hora, e o presidente falou assim, então estou indo para ir com o Paulo Sommuti, que ele tem uma coisa muito importante para falar para você. Eu nem acreditei, saímos andando assim, correndo, andar do lado do presidente tem que ter preparo, porque ele anda militar mesmo. Bom, papai, entramos no carro, minha mulher me colocou 10 dias de quarentena em São Paulo, porque eu andei no carro com o senhor. Então, fiquei 10 dias isolado lá de castigo, logo depois da caminhada, e chegamos na reunião. Isso tudo, gente, para o presidente ouvir e se convencer, foi uma coisa de 15, 20 minutos. Eu falei assim, não é possível que isso está acontecendo, como é que pode ter tanta sensibilidade? E chegamos na reunião, uma mesa enorme, todo mundo lá, tudo quanto é autoridade do setor do Ministério da Economia. O presidente sentou na mesa, me pôs na cabeceira, eu já fiquei constrangido, porque o presidente sentou atrás, fora da mesa, e eu sentei na cabeceira. Eu falei assim, não, tem algo errado aqui, mas o presidente falou, fala para o Paulo Guedes aí o que está acontecendo. E aí montamos tudo. O ministro, naquela época, ele não achava que haveria o fechamento do comércio, achava só que haveria uma queda bruta, começamos a discutir, e o ministro propunha uma coisa, propunha outra, e aí o presidente olhava para mim e falou assim, tá bom, Paulo? Aí eu olhava para o presidente, não está muito não, né, presidente? Aí o presidente, Guedes, melhora esse troço aí, porque senão vai quebrar todo mundo, vai ter desemprego, nós vamos ter problema. Aí eu não acreditando naquele negócio, isso na frente de 20 e tantas pessoas. E aí o ministro chegou pela segunda vez, deu mais uma proposta lá, e o presidente falou assim, tá bom, Paulo? Eu assim, não, está melhorando, mas ainda está longe, presidente. Aí quando o ministro viu que o presidente não ia sair da mesa, acho que se não chegasse nesse ponto, o ministro chegou assim, ó, vamos lá para a sala ali, nós três, e chegou lá, e a gente, naquele momento, tivemos a oportunidade de costurar uma das coisas que salvou, só no nosso setor, presidente, 1,5 milhão de postos de trabalho. 1,5 milhão de postos de trabalho. E, a meu ver, evitou-se o caos social junto com os R$600 que veio depois. Agora, incrível, e eu queria fazer um destaque aqui, a equipe, à época, veio do Rogério, com a transição para o Bruno Bianco, eu não sei se ele está aqui, com o Bruno Dalcombo.
A conversa com o presidente foi no dia 16 de março. Dia 1º de abril, nós tínhamos prontos uma das mais potentes, flexíveis e arrojadas medidas de proteção ao emprego que o planeta soltou. Então, eu queria, de novo, cumprimentar a equipe, que fez esse trabalho. Foi uma negociação dura, algumas brigas no meio do caminho. Houve, até algumas coisas bem bacanas, presidente. Eu acho que o senhor fez alguma coisa que me impressionou muito e salvou muitos empregos. Agora, o que a gente precisa contar para o senhor? Que, evidentemente, está acompanhando, mas talvez um relato como aquele que fizemos possa lhe ajudar a perceber de maneira mais próxima o que está acontecendo. Bom, nós vivemos no Brasil uma das piores gestões, ao nosso ver, da crise do coronavírus. Se a gente eventualmente acertou na questão da saúde, não é a minha área de competência, eu tenho certeza, acompanhando o mundo inteiro, que nós erramos brutalmente na gestão dos problemas. Começa com, a meu ver, um colapso, a decisão do governador Dória de fechar o estado inteiro, quando a gente deveria ter fechado com muito rigor a região metropolitana. Isso copiou-se no Brasil inteiro, fechou tudo quanto é estado, e hoje a gente tem a situação dramática, ministro? De Belo Horizonte, minha terra, terra do ministro, nós estamos com 5 meses e 10 dias com os bares e restaurantes fechados. A maior quarentena do planeta e, obviamente, com as empresas todas quebradas. Nós vivemos uma situação no Brasil, em média na Europa, a quarentena durou 2 meses, presidente, média. 56 dias em Milão, que foi o pior lugar, 60 e poucos em Madrid. Londres errou muito, deu 100. O Brasil, nós temos uma média de 3 meses, em alguns lugares, 5 meses de quarentena. O que isso acontece? Quais são as consequências disso, presidente? Nós temos o setor de bares e restaurantes e alguns do turismo, o turismo em geral muito atingido, pagando uma conta, presidente, maior do que todo mundo. Nós temos 50 e poucos % das empresas no Brasil declaram que ganharam com a crise, saíram vencedoras com a crise. Nós estamos no extremo oposto dos perdedores. Nós estamos pagando uma conta muito maior do que a média da sociedade. O nosso setor está arrasado, quebrado. Tivemos medidas de sucesso, sim, como o Pronamp, foi um sucesso, mas ainda atingiu só a metade. E o problema é tão grave, ministro Rogério Marinho, que as cidades estão, obviamente, sofrendo um desemprego brutal. E esse nosso setor, o maior empregador do Brasil, 6 milhões de empregos. Se a gente não recuperar esse setor, como está sendo feito, presidente, na Europa, mais de 20 países têm redução de impostos. Londres paga metade da conta de quem vai num restaurante. Os Estados Unidos propôs ao Congresso medidas específicas para o setor de bares, restaurantes e entretenimento, que equivale lá ao turismo. Está na hora do país, da sociedade, reconhecer que a conta maior ficou para alguns poucos e tratar de maneira diferenciada, porque se nós não tivermos uma ajuda, um tratamento diferenciado, como o senhor foi capaz de nos dar aquele dia, aquela atenção espetacular, eu diria para o senhor que nós vamos fazer uma das maiores injustiças que o país já fez com sua sociedade, com parte importante da sociedade. Nós não merecemos pagar a conta sozinho. Nós já pagamos ela por um conjunto de erros que eu aqui falei. Eu acho que os nossos prefeitos erram e erram demais. Eu nunca vi tanto protocolo diferente, tanta insanidade, um pode 2 mesas, o outro não pode isso. Mas o fato é que nós precisamos de ajuda. E a presença do senhor aqui, ela é muito importante e muito simbólica, porque ela já seria por si só emblemática, porque o presidente da República dando atenção a dono de botequim. 80%, presidente, do nosso setor fatura menos de R$20 mil por mês. É gente que trabalha, sofre, labuta e faz esse Brasil crescer. Mas o senhor não só está aqui nos prestigiando num jantar que é bacana, um lugar que é bacana.
esse ato do senhor de dar atenção a um presidente de associação de dono de botequim, de pôr no carro, de parar toda a República e falar, arruma uma solução para esse povo, e que na verdade acabou sendo uma solução para todos os empresários, para todos que trabalham no Brasil, né? A medida provisória 936 do salário, é uma coisa sensacional que transcende ao que algumas matérias que eu já vi hoje falando. O presidente está indo atrás da sua base. Não, o presidente já esteve com a sua base. O presidente preservou a sua base. Se nós estamos aqui ainda com chances de chegar em dezembro, que é quando eu imagino que as coisas vão ser melhor, presidente, tenho que registrar em nome de todos nós. E eu até queria pedir uma salva de palmas de pé para o meu presidente, porque ele faz questão, presidente, uma cotoveladazinha aqui. É incomum dar tanta atenção. Pera, você vai continuar falando. Hoje é dia do soldado. Tá? E o Caxias disse uma frase marcante que poucos talvez saibam, né? Ele disse, a minha espada não tem partido. E como soldado eu estou aqui para servir os senhores, ok? Obrigado, presidente. Muito obrigado. Obrigado em nome dos 6 milhões que trabalhavam, em nome da nossa solidariedade. 1/3 das nossas empresas, presidente, não reabrirão suas portas. Nós temos uma caminhada muito dura, ministro Rogério Marinho. E nós precisamos entender isso e arrumar um jeito de cuidar, pelo menos, os que ainda vão retomar as atividades, porque a chegada a dezembro é de prejuízo. No mundo inteiro, a gente começa com 20%, 30% do faturamento, ministro. Tem prejuízo ainda. Casa da Costa, arruma mais dinheiro para a gente aí, arruma mais Pronamp, arruma... chegou o homem aí do dinheiro do Congresso, obrigado, senador. Muito bom. Presidente, é isso aí. Queria agradecer e passar, né? Aqui é tudo meio informal, viu? Eu vou passar para o nosso vice-governador. Presidente. A palavra aqui, é presidente isso? Paulo Sommuti. Isso. Antes do vice-governador... Eu empolguei demais, mas é merecido. Presidente, eu vou quebrar o protocolo. Tá? Boa noite, presidente Bolsonaro. Prazer ter o senhor aqui. Mas eu tinha que abrir essa palavra, tá? Porque o Paulo falou de reconhecimento, né? E eu não poderia também deixar de fazer esse reconhecimento público aqui hoje, tá? De uma pessoa que vem atuando assim de forma extraordinária desde o começo dessa pandemia, tá? De alguém que vem trabalhando incansavelmente para diminuir aí a dor, o sofrimento dos mais de 6 milhões de trabalhadores, né, do nosso setor de bar e restaurante. Alguém, né, que vem liderando de forma visionária, antecipou vários problemas, trouxe muitas soluções, conversando, ouvindo e articulando com todo o poder público e privado, como a gente ouviu há pouco. Então, em nome da Abrazel, de todos os 6 milhões de funcionários que compõem o nosso setor, tá? E de todos os pequenos empresários do Brasil, agradecimento público ao meu amigo Paulo Sommuti. Muitíssimo obrigado, presidente. Presidente, nosso congresso pela primeira vez é digital e nós estamos, quando eu cheguei aqui, nós estávamos com 48.500 inscritos e estamos transmitindo ao vivo para todos eles ali. Então, é um privilégio tê-lo aqui e para todos do nosso congresso. Boa noite a... Em seguida, ouviremos o vice-governador Paco Brito. Alô. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos todos aqui com saúde e paz. Saudar o nosso presidente Jair Bolsonaro, presidente Paulo Sommuti Júnior, presidente executivo da Abrazel, Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, meu amigo, aqui presente, ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, Paulo Nakata, presidente do Conselho de Administração da Abrazel, Rosânia Oliveira, líder do Conselho Nacional da Abrazel, o meu amigo Eduardo Gomes, ao qual saúdo todos os parlamentares aqui presentes. Eduardo, em seu nome, eu saúdo a todos.
Beto Pinheiro, presidente da Abracel DF, Vanessa Mendonça, nossa secretária de Turismo, nosso presidente Jael, presidente do Sindubar aqui presente, Richard Debois, presidente do consórcio Arena BSB, em seu nome, saúdo todos os empresários aqui presentes, demais autoridades, associados, senhoras e senhores. Hoje estou muito feliz por estar novamente representando o governador Ibanez, só que nesse 32º Congresso Nacional da Abracel. Todos sabem que gosto de estar aqui com vocês, pois sou um apreciador da boa mesa e da boa comida. E neste momento em que todos estamos tendo de nos reinventar em todos os sentidos por causa da pandemia do novo coronavírus, me sinto muito satisfeito em ver aqui a Abracel encontrou soluções certas para o Congresso deste ano continuasse acontecendo. Ô Paulo, eu gostaria de falar que nós, do governo ibanês, contra os outros governos, que nem você falou aqui, nós recebemos sempre a Abracel, o Sindubar e todos os empresários para discutirmos a reabertura, não com a rapidez que você, Beto, que Jael, que vocês queriam, mas nós sempre recebemos e discutimos uma real abertura com o pé no chão, cumprindo todos os protocolos desta pandemia, que passam a continuar vivenciando experiências e gerando empregos e impostos, mesmo diante de um mundo cheio de novas regras e de novas normas. A Abracel, a fazer com que esse congresso aconteça, mostra ao mundo inteiro o que é importante, encontrar a possibilidade, mesmo de cenários difíceis e impensáveis. Isso nos enche de esperança. Temos certeza absoluta que com a ajuda de vocês, com a geração de emprego que vocês dão a esse país, sairemos dessa pandemia muito mais fortes e com a questão de solidariedade, porque vocês, pelo menos a maior parte dos empresários do Distrito Federal, não demitiram, graças a ações do presidente Bolsonaro em mandar as medidas, segurar o pessoal, dar os empregos e as últimas medidas ao Congresso Nacional. Então, presidente, eu agradeço em nome do governador Ibanez e agradeço em nome de todos os empresários do Distrito Federal. O meu muito obrigado a todos e parabéns à Abracel por esse congresso. Muito obrigado. Em seguida, depois de ouviremos o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Tá bom, só cumprimentar, agradecer ao nosso presidente da Abracel, Paulinho Solmuth, nosso conterrâneo lá de BH, Paulo Nonaca também, cumprimentar o presidente, obviamente, Jair Bolsonaro, Paco, nosso amigo ministro Rogério Marinho, Rosane, também do Conselho, e dizer, presidente, que dentro dessa dimensão econômica do turismo, obviamente, o setor de bares e restaurantes ele tem um impacto muito grande. O turismo ele impacta em 8,1% do PIB nacional. E aqui já foi dito algumas vezes que só esse segmento gera 6 milhões de empregos. E eu quero fazer um agradecimento público, presidente, ao senhor aqui, por quê? Porque nos governos anteriores existem estudos do Fórum Econômico Mundial que mostrava que o turismo ele ocupava o 126º lugar em 136 países na ordem de prioridade da agenda econômica do Brasil. Então, ou seja, o presidente Bolsonaro, ele muda essa história dentro da própria campanha política, ele já falou por 2 ou 3 vezes do potencial que o Brasil tem no turismo. E em 2019 nós vivemos um ano muito bom. Foram 163% a mais de emprego gerados do que o ano de 2018, o setor de serviços do turismo cresceu 2,6%, ou seja, mais do que o dobro do que a própria economia, quebramos vários recordes, infelizmente a pandemia chegou. Presidente, eu vou pedir aqui só mais alguns minutos para retratar como que foi esse primeiro momento que a gente destacou, que era o socorro e a sobrevivência das empresas. Obviamente, o Ministério do Turismo passou a trabalhar nessa agenda econômica. A medida provisória 936,
que flexibilizou as jornadas de trabalho, a permissão da suspensão de contratos de trabalho, ela teve uma participação importante do setor do turismo, na construção dela, com o Bruno Bianco. Isso, o Paulinho está falando aqui da interação no momento da medida provisória. Depois a 948, que permitiu, né, ou regulamentou a relação entre as empresas e os consumidores, tendo em vistas que vários consumidores já haviam contratado pacotes turísticos, comprado ingressos para shows, e essa medida provisória, então, ela permitiu que num prazo máximo de 12 meses após o fim da pandemia, essas empresas pudessem ou fazer o ressarcimento ou o serviço propriamente dito. E fecha, estou aqui olhando para o Carlos, com a 963, que foram, de forma histórica, pelo presidente Bolsonaro, 5 bilhões de reais para o Fungetur do Ministério do Turismo. É um recurso que ainda não chegou lá na ponta. A medida provisória 944 foi sancionada na semana passada, o que vai permitir, inclusive, a utilização tanto do Pronamp quanto do FGI. Bom, esse primeiro momento ele se fecha e a gente parte agora para a retomada. E, presidente, me permite aqui, eu viajei para alguns lugares do Brasil, como, por exemplo, para Canela, para Gramado, para Monte Verde, em Minas Gerais, e as cidades não pararam, né? Todos os protocolos de biossegurança sendo atendidos pelo comércio, pelos restaurantes, pelos hotéis. E qual que é o resultado disso? Transmissão baixíssima do vírus e a preservação de empresas e empregos. Então, é importantíssimo essa conscientização dos gestores municipais para que realmente haja essa flexibilização responsável e consciente, mostrando que é possível, sim, mostrar que o turismo ele não é o vilão dessa história. Agradecer, presidente Soumuth, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao presidente Bolsonaro e um abraço a cada um de vocês, guerreiros, guerreiras que estão realmente fazendo com que os empregos sejam mantidos, sobretudo no setor de bares e restaurantes. Muito obrigado. Passa a palavra para ele, não tem problema no protocolo, não. Ele quiser falar depois, ele fala. Prezados Paulo Soumuth, Paulo Nonaka, senhora Rosana Oliveira, meu companheiro do Senado, Eduardo Gomes, ministro Marcelo Álvares, Rogério Marinho e o senhor Paco Brito, vice-governador. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui. Estou fazendo aquilo que é a minha obrigação. Sempre tenho falado com meus ministros que nós temos que nos antecipar a problemas e não esperar acontecer para depois tomar uma providência. O Paulo aqui, quem o apresentou para mim foi o Rogério Marinho e deu boas referências, acredite. E uma conversa rápida ali, fomos conversar com Paulo Guedes. E eu sempre, aprendi desde cedo, antes de tomar uma decisão, elogiar ou criticar, se colocar no lugar daquela pessoa. Então, me coloquei no seu lugar e senti sinceridade no que você falava e tínhamos que buscar solução. Afinal de contas, todos nós estamos no mesmo barco. E se a economia vai mal, pode ter certeza que o Brasil todo vai mal. O ano passado estávamos praticamente voando na economia, começando a decolar na economia, até que apareceu esse tal desse vírus aí, que foi potencializado pela grande parte da mídia e ela levou um pânico junto à população. E eu confesso, eu vi governador sendo pressionado pela população, que o estado vizinho havia fechado tudo e não havia fechado nada ainda. Então, com esse pânico todo da população, acredito que alguns governadores foram além do necessário para aquele momento, que o objetivo de achatar a curva não é evitar que eu, ou o Paulo, ou algum dos senhores pegasse o vírus, era evitar que pegasse o vírus quase que de forma simultânea. Todos nós pegaríamos. E onde eu falei, não adianta correr, nós temos que enfrentar, poxa. Eu não sei que geração é a nossa, não a nossa, que eu estou com 65, essa mais jovem que está aí, que não enfrenta os problemas. É igual numa guerra. Se você ficar dentro da toca, tu vai morrer.
Tá? Você vai ter que atirar. E nós tínhamos que enfrentar o vírus. Bem, veio a decisão do Supremo, onde, para mim, chefe do Executivo, cabia basicamente recursos e meios para estados e municípios enfrentar a tal da pandemia. Comecei a estudar a questão da pandemia, conversei com norte-americanos, junto com o FDA americano, estavam lá usando a cloroquina, comecei a estudar. Por quê? Por que na China quase ninguém morreu? Né? Se bem que nós sabemos que os números de lá muitas vezes não refletem a realidade. Tá? Mas se levasse em conta o tamanho da China, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, tá? Mesmo escondendo alguns números, né, alguma coisa apareceria, porque teria que ser uma morte de alguns milhões de pessoas rapidamente. Vamos ver na África, por que na África não, basicamente, quase ninguém morre lá, não temos notícia. E eu apostei na hidroxicloroquina. Né? Apostei, mas obviamente, com o MES do meu lado, com pessoas que não estavam preocupadas com sua biografia. A preocupação era em salvar vidas. Né? E, logicamente, eu comecei a pregar isso no Brasil, a dar exemplo. E comecei a andar no meio do povo. Olha, eu sou general, pô, eu tenho que estar no meio da tropa. Eu não posso ficar numa redoma de vidro, né, vendo o povo lá atrás enfrentando um problema e eu não sentindo esse problema do lado deles. Tá? Fui muito criticado por isso, falava constantemente, desde março. Como agora o OMS também reconhece, através do seu diretor-geral, dizendo que vida e economia não podem ser dissociados. Pô, parabéns! 5 meses depois, uma pessoa que é militar, não tem nada a ver com a medicina, já havia falado. Né? Também assisti há pouco, né, ele falar que, mesmo vindo a vacina, nós teremos que aprender a conviver com o Covid-19. É óbvio, essas coisas quando vêm, você não tem como erradicar, né, pelo que parece, né, de forma definitiva, com todos os meios que a medicina se apresenta para nós. Mas, uma coisa é certa, o senhor sabe disso. Né? A falta de emprego leva à depressão e leva a mortes. E o efeito colateral dessas medidas de fechem tudo, né, de forma quase que irracional, por parte de alguns chefes de executivo, tem levado a isso. Há pouco tive uma cidade mineira, que não estava comigo não, e fui num posto da Polícia Rodoviária Federal. E lá a superintendente me disse que o número de mortes na pista, né, de suicídios, havia sido multiplicado por 3. Logicamente que eu não podia me dizer a causa do suicídio, mas simplesmente que multiplicou-se por 3. Com toda certeza, a depressão. Um chefe de família, quando perde seu emprego, tem filhos, tem esposa, ou esposa tem marido, tem emprego e perdeu, e vê que não tem nem como ir catar latinha na rua, porque os informais foram os primeiros a ser atingidos. Em torno de 40 milhões de informais, segundo a OIT, perderam, né, na América do Sul, 80% do seu poder aquisitivo. E vamos lá, então nós tínhamos, né, vendo tudo isso, né, com a presença do Paulo, buscar o xará dele, o Paulo Guedes, e buscar alternativa para isso. Quando apareceu então aquela primeira medida provisória, para atender aí a todos, né, na sociedade, entre eles aqui o pessoal de bares e restaurantes. E dizer uma coisa para os senhores, meu primeiro emprego, sem carteira assinada, obviamente, tinha 10 anos de idade. Foi no bar do seu Ricardo, em 7 Barras, Vale do Ribeira. Eu estudava de manhã e à tarde, né, para as 2 da tarde, até umas 6, 7 da noite, tinha pouca gente no bar, né, a galera que gosta de uma birita chega um pouquinho mais tarde, né, e eu trabalhava ali com ele, que meu pai me botou lá. E bons tempos, né, onde o menor podia trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo, menos trabalhar. Tá? Inclusive cheirar um paralelepípedo de crack, sem problema nenhum. Tá? Bem, dizer aos senhores então, o governo fez sua parte, né, inspirado aqui pelo Paulo, pelo Rogério, algo bastante útil. Acredito que nós tenhamos evitado aí a perda de muitos empregos. Apresentou-se o auxílio emergencial por 3 meses, já prorrogamos por mais 2, acaba esse mês, e nós pretendemos prorrogar, né, até o final do ano, não com esse valor que está aí, que pode até ser pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga. Quem paga somos todos nós. E não é dinheiro que o governo tem.
isso vem de endividamento. Tá? Então, nós estamos negociando. Hoje teve mais uma reunião com a equipe econômica. Eu acho que o Carlos da Costa não estava lá. Tinha outro colega até lá. E demos mais um passo no tocante a isso aí, porque acreditamos, né, nós acreditamos, que teremos mais um endividamento, não na ordem de 50 bilhões por mês, como é esse auxílio emergencial no momento de R$600, mas diminuir um pouco esse valor para ver se a economia pega. Nós temos que pegar, a economia tem que pegar. E aqui eu louvo aí a determinação, o empenho, a dedicação dos senhores em buscar, né, meios para que não se feche de forma definitiva o setor de vocês. Você vê que na ordem de 30% perdeu. E é duro, realmente, fechar estabelecimentos comerciais. Tá certo? E nós vamos continuar fazendo o possível, tudo que tiver ao nosso alcance, com essa maravilhosa equipe econômica que temos aqui. Estava lá o Carlos, o Valderi, teu colega lá nessa reunião, bem como o Bianco. Está o Bianco? Fala, Bianco, tudo bem? Outras coisas foram discutidas, né? E, logicamente, não batemos o martelo ainda. A gente espera que até sexta-feira seja quase tudo já definido, para nós darmos mais uma ajuda, que é obrigação nossa, né? Não é favor, não, é obrigação nossa ajudar o Brasil a sair da crise que ainda temos, né? E venhamos, então, a voltar à normalidade. O mês de julho agora, o CAGED diz que entre demitidos e admitidos, tivemos um saldo de 130 mil. Isso é muito bom, tá? Em parte impulsionado pelo auxílio emergencial, sabemos isso. Tá? Mas, por outro lado, dinheiro demais no mercado, papel demais, todo o papel que nós tínhamos foi colocado no mercado. Por isso que criou-se a nota de R$200, que alguns ficam falando aí coisas, né, que não tem nada a ver. Os R$200 é porque não temos mais papel. Tá? Mas papel demais no mercado leva à inflação. Isso aí é o pior mal que pode existir. E nós estamos investindo, sim, mais em criação de empregos, que esse emprego é o melhor projeto social que podemos ter. Se bem que reconhecemos também que a nossa mão de obra, né, em parte, né, não tem uma boa formação. E a dificuldade do emprego é muito grande. Mas nós devemos perseguir esse objetivo, né, contando com vocês. Sabemos que não é fácil a ação de vocês, tá certo? Mas contando com vocês para que nós venhamos, então, a conseguir o mais rápido possível a normalidade, porque isso interessa a todos nós, e todos nós somos patriotas, somos brasileiros, né? Hoje aí lembramos Caxias, tá certo? Ele também disse uma frase bacana, né, que foi brasileiros, sigam-me, né? E vamos conseguir sair dessa situação, e acredito, pelo que eu tenho ouvido, que entre o mundo todo, nós não podemos estar não ser o primeiro, mas somos um dos primeiros países que melhor enfrentou essa crise, que agora estamos vendo, né, apesar dos 115 mil mortes. A gente vê muito vídeo, a gente vê na internet, que chega de pessoas sérias dizendo que, olha, meu pai, meu avô não morreu de Covid, foi outro assunto, mas botaram o Covid lá. Eu não sei qual é a intenção de se fazer isso, né? Eu poderia até sabê-la, mas não quero comentar aqui para evitar polêmica, né? Nós lamentamos as 115 mil mortes, bem como outras milhares de mortes por outras causas que existem no Brasil. Mas, meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Foi Deus que me colocou aqui, por 2 momentos, né, pela minha vida, em Juiz de Fora, em setembro do ano retrasado, bem como uma eleição onde parece que não tínhamos nada para ganhar e acabou acontecendo. Eu costumo dizer uma coisa, né? Eu tenho certeza de uma coisa, entre os demais candidatos com chance, né, eu era diferente, para o bem ou para o mal, era diferente, né? E acabei chegando. Agora, imaginem se outro que concorreu comigo no segundo turno, caso tivesse chegado. Caso, então, ele chegando, tivesse um comportamento semelhante aos governadores do seu partido. Como é que o Brasil não estaria hoje em dia? Então, agradeço a Deus pelo momento e por essa missão de estar à frente aí da República, né? Conduzindo os destinos do nosso querido Brasil. Muito obrigado a todos. Tá aí, você acompanhou ao vivo de Brasília a participação do presidente Jair Bolsonaro na abertura do 32º Congresso da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Abrazel.
Uma ótima noite para você e fique agora com a programação da TV Brasil.